Bolsonaro se pronuncia sobre busca e apreensão na sua casa. Na manhã de hoje, dessa operação da Polícia Federal, e quais foram os objetos que foram apreendidos? Bem, na verdade começa com ontem, no meu entender. Fizemos uma live, chegou a bater o pico de 500 mil pessoas assistindo, 100 vezes mais do que o atual mandatário. Teve algumas questões sensíveis tratadas ali, mas no meu entender nada ofensivo, e não foi a PF. O relator, o senhor Alexandre de Moraes, determinou então, correndo no meu entender, uma busca e apreensão nesse endereço onde eu estou no momento, Vila História de Mambucaba, que é a minha casa registrada em meu nome, mas é direcionada ao vereador Carlos Bolsonaro. Tanto é que foi correndo que a Polícia Federal não chegou aqui às 6 da manhã, chegou às 7h30 da manhã. Às 6 horas, você pode olhar para minha cara aqui, né? Eu já estava no mar pescando, pratico uns poucos esportes que eu posso fazer. Então a polícia esteve aqui às 7h30 da manhã, e por volta das 9h30, como eu estava numa área onde não pega sinal de telefone, até cito o local, Ilha Deserta, perto da ponta da Joatinga, se alguém for lá vai ver que não pega sinal de telefone celular, mas num deslocamento que fizemos lá, entrou uma chamada do advogado meu que estavam fazendo busca e apreensão na casa do Carlos, meu filho, no Rio de Janeiro. Logicamente fica preocupado, né? Não com a busca e apreensão em si, porque a gente não deve nada, não tem nada para esses caras aí, não vão achar mala de dinheiro, não vão achar drogas, não vão achar nada comprometedor, porque não temos esse hábito de fazer as coisas erradas. Comecei então a conversar de lá mesmo com advogados, o que fazer, e acabamos então, eu e o Carlos de jet ski, retornando aqui para a Vila Histórica de Mambucaba. Bem, a Daniela Lima já tinha soltado o fake news dela, de que teria sido encontrado um laptop da BIM na casa do Carlos. Depois a própria PF desmentiu a Daniela Lima. Mentira. Depois também, eu acho que foi a própria Globo, falou que quando a PF chegou aqui, nós fugimos. Ninguém fugiu aqui, até que a PF tenha chegado, o pessoal chega de fuzil armado, como é que eu vou fugir? Pegando um barco e fugindo. Bem, duas fake news, logicamente, para apimentar essa busca e apreensão. E o que causa surpresa, quem aí está fazendo o primeiro período de direito, dá para entender, que eles tinham preparado aqui, conforme informações que tivemos ao longo do caminho, que meu filho Eduardo, que é o deputado federal e também agente da Polícia Federal, tinha chegado aqui, creio por volta de 9 horas, creio, e vinha conversando com eles, e a ordem de busca e apreensão era onde o Carlos estava hospedado. Ele estava numa pousada do lado, como um irmão meu foi embora domingo, ontem ele veio para cá. Se estiver na pousada do lado, não estariam aqui na minha casa. E reviraram minha casa toda. Na verdade, estava atrás de alguma coisa minha, porventura, né? Que tivesse algo de errado, estaria escondendo aqui. E não na minha casa, como já foi feita a busca e apreensão em Brasília, ou minha casa na Barra da Tijuca. E o que eles levou? O que eles aprenderam aqui, então? Primeira coisa, resolveram depois não apreender o telefone celular de todos que estavam aqui em casa, apesar disso não estar na busca e apreensão, talvez porque estava alojado aqui um senador da República, que é o meu filho Flávio. Né? Então, talvez em função disso, resolveram apreender esses objetos dessas pessoas. Mas aprenderam o notebook e um tablet de um assessor meu de nome Tércio. Ele trabalha no PL comigo em Brasília e está me acompanhando aqui porque eu não paro de trabalhar o tempo todo. Agora eu respondo, se o Tércio estivesse curtindo férias na Paraíba, que ele é de lá, não tinha problema nenhum. Se ele tivesse com o seu tablet, seu laptop na esquina aqui do lado aqui, né, tomando um refrigerante e trabalhando, não tinha problema nenhum. Agora, como ele estava aqui em casa, pegaram esse material dele. Não previsto pegar esse material no documento de busca e apreensão. Então é uma operação atípica, falam tanto em ABIN paralela, como falava lá atrás que eu tinha um gabinete paralelo também, que eu tinha um gabinete do ódio também, que eu era o responsável pela morte da Marielle Franco, entre tantas outras absurdos que sempre me acusavam, né, e acabam chegando a lugar nenhum. É coincidência, tão logo, não acabou o caso Marielle ainda, porque falta uma homologação aí do delator. Mas eles sabem que não vão chegar a mim, porque eu não tenho nada a ver com isso, já vem a história da BIM paralela. O senhor acha que a operação de hoje tem alguma coisa a ver com algum assunto que o senhor tem abordado ontem na live e que já atinge, né, milhões de pessoas hoje no Brasil? Olha, talvez quando eu toquei no assunto que eu falei, vou dar uma notícia. Não citei o Brasil, não quis comparar com o Brasil. A questão ali do acordo lá do Maduro com a oposição, tá? Em trabalhar por eleições limpas. E o Maduro deu um sinal com o voto impresso em dezembro, quando ele foi para o referendo ali, se ele poderia ou não anexar parte de Essequibo. Tá? E depois eu falei que na Nicarágua está um pouco mais avançado. Lá não se torna inelegível, se prende. Lá tem 7 opositores
a Ortega presos. Pô, talvez isso tenha mexido com os brios de alguém, né? E, obviamente, eu não falo mais de eleições de 2022, porque se falar é crime, se você falar quem entrou com ação de investigação judicial lá no TSE foi o Carlos Lupe, que há 2, 3 anos, ele, nas inserções do PDT, ele falou que eleição sem voto impresso é fraude. Então ele duvidou 2 anos antes dessa questão e depois me denuncia por ocasião do encontro com embaixadores, ter sido crítica do sistema eleitoral. Nossa, teria muito a falar sobre isso. Te acompanho também, Ana Paula, que você fala sobre essas questões. Pensamos da mesma maneira. Eu entendo que eleição tem que ser mais do que transparente, né? Porque ela é a alma da democracia. E eu luto contra esse sistema eleitoral desde 2012. Então, não é de agora que eu luto contra isso que eu peço mais transparência no sistema eleitoral. E daí quem fala qualquer coisa sobre o sistema eleitoral está atacou o Estado Democrático de Direito. E o absurdo começou lá atrás, quando o TSE cassou o mandato do deputado estadual Francisquinho do Paraná, porque quando faltavam 10 minutos para acabar as eleições de 2018, ele abriu uma live e falou que o pessoal ia votar, e é verdade o que ele falou, e apertava o 1, já aparecia lá o 13. Está em ver o meu número 17. Muita gente reclamando no tocante assim, mas mesmo assim, fomos vitoriosos. Deixo claro a vocês, o TSE, em novembro de 2018, determinou que a PF instalasse um inquérito para apurar equívocos, né, que poderiam me tirar a presidência e entregar para o Haddad, e conforme a apuração foi prosseguindo, de forma bastante rápida, resolveram não arquivar, não dar continuidade naquele inquérito. E esse inquérito que eu discuti abrir para os embaixadores, se não me engano, 4 meses antes das eleições de 2022, que em cima disso foi a primeira ação para me tornar inelegível. Esse inquérito está aberto até hoje. É impressionante que a nossa imprensa, eu não vou falar, para mim não é uma surpresa, não quer tomar conhecimento desse inquérito. Eu não vou falar desse inquérito também. Mas tem que tomar conhecimento, a gente conversa sobre ele. Até gostaria de conversar com o Alexandre de Moraes sobre ele. Mas, obviamente, acredito que ele me dê essa oportunidade. O senhor disse agora há pouco que foi recolhido um computador, um laptop de um assessor seu, funcionário do PL, que aparentemente, pelo que se sabe, não é alvo da operação de busca. Isso, aliás, tornaria a operação nulidade dessa operação a partir daí. Eu pergunto, o que mais foi recolhido que diz respeito a outras pessoas e não do vereador Carlos Bolsonaro? Um bloco de notas, por exemplo, eu já vi algo parecido do senhor? Me mostraram 5 papéis, que eu não sei de quem são aquelas grafias, mas o meu rascunho, 6, 7 páginas da live de ontem, também foi apreendido com a letra de próprio punho minha, porque eu botei lá, Marielle Franco, isso, o caso Venezuela, isso, e botei várias questões de acordo com o andamento da live, como eu responderia. Aquilo era um memento, né? Era um memorial para mim, e de próprio punho meu. Isso foi levado. E agora eu não sei que histórias vão fazer em cima disso. Não devo nada, tá? Estou com consciência tranquila. Sinto, obviamente, isso é óbvio, que a gente cada vez mais vai perdendo a liberdade de expressão, de conversar. Não tinha nada sobre vacina ali, porque hoje é da prisão, se falar em vacina, da prisão no Brasil. Não tinha nada também ali sobre o projeto da censura, porque pode dar cadeia também, a questão da censura. Não tinha nada sobre urna eletrônica, porque isso também dá cadeia, da inelegibilidade, etc., aqui no nosso país. E nós estamos praticamente dentro de uma ditadura e não tomamos conta dessa realidade. E o povo vive amedrontado. A gente sabe, aqui todo dia, quase eu faço aqui o que eu chamo cercadinho de Mambucaba, né? Em média 25 pessoas, eu boto para dentro e fico uns 40, 50 minutos conversando. Me surpreende, aqui é um lugar humilde, pobre aqui, me surpreende o grau de informações dessas pessoas. Então, eu quer não, eu sou a liderança. Apesar da inelegibilidade, no meu entender, um julgamento completamente injusto. Se for comparar com a Dilma, que foi cassada, e foi mantida a elegibilidade dela. Se falar da chapa também, Dilma Temer, lá atrás também, foi arquivada por excesso de provas, né? Então, comigo é tudo exatamente feito. Eu sou uma pessoa, talvez deselegante para alguns, né, que fala palavrão, alguns acham que eu não tenho pedigree. Agora, eu tive a coragem de montar um ministério competente, convidei pessoas competentes e aceitaram trabalhar.